Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, você que me ouve do outro lado, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Eu quero começar aqui de início te fazendo um alerta. Nunca conte os seus sonhos para ninguém. Sonho é algo que deve ficar entre você e Deus. Há um ditado que as pessoas dizem assim, e que normalmente eu já usei diversas vezes. Há mais pessoas para atrapalhar do que para ajudá-lo. Então, com relação ao sonho, deve ficar entre você e Deus. E não contar para ninguém aquilo que é sonho, promessa ou propósito de Deus na sua vida. Por quê, pastor? Porque se trata de segredo de você para com Deus ou de Deus para contigo. Não deve ser compartilhado com os outros. Deixa acontecer. Deixe se concretizar. Porque o que não vai faltar é pessoas para tentar te atrapalhar e não para te ajudar. Aliás, falando disso, o livro do Gênesis 37:7. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Percebe aqui que José teve o sonho, e José resolveu dividir o sonho com os irmãos, ou contar o sonho à sua família, aos seus irmãos próximos. Mas você percebe que os irmãos odiavam José. Os irmãos de José lhe odiavam com todas as suas forças. E agora eles vão tentar colocar um ponto final na história de José, tentar colocar um ponto final na vida de José, simplesmente para que José não vivesse o sonho que com eles o havia compartilhado. Mas aqui eu também aprendo que ninguém pode colocar um ponto final aonde Deus não colocou. Talvez você que está me ouvindo agora, o diabo está tentando colocar um ponto final na tua saúde. Está tentando colocar um ponto final nos teus sonhos, como foi José. Está tentando colocar um ponto final no propósito que você tem no coração, ou no propósito que Deus tem para com você. Mas eu vou lhe dizer, não tema, não se assuste, não se assombre. Fique em paz, não se desespere. Sabe por quê? Ninguém pode colocar um ponto final onde Deus não colocou. O diabo aqui pensou que ia conseguir. Pensava o diabo que tinha conseguido colocar um ponto final na vida de José. Porém, o sonho que José teve era uma história que estava apenas começando. Porque ninguém coloca um ponto final onde Deus não colocou. O que você está vivendo, o que você está passando, como eu falei, não compartilhe com os outros. O que Deus escreveu a teu respeito. O que Deus tem a fazer por você. O que Deus ele tem para te entregar. Agora é apenas o começo. Você que está me ouvindo, você vai começar a viver agora o começo das vitórias que Deus ele tem para sua vida. Por isso o diabo ele está tentando contra você. Por isso o diabo ele está tentando te parar. Por isso o diabo está tentando te esmorecer, te convencer o contrário. Por isso o diabo está tentando fazer com que você abandone a fé. Tentando fazer você desistir. Sendo que Deus está apenas começando uma grande obra que na sua vida será feita no nome de Jesus. E como o diabo sabe que a obra será grande, que o propósito é algo gigantesco, é algo extraordinário, ele vai tentar te convencer, se é que não já está tentando, de alguma maneira vai tentar te convencer de que não vale a pena você lutar. Mas eu vim te dizer, a promessa de Deus na tua vida está apenas começando. Há muita coisa boa a te acontecer. Há muita coisa boa que vai ser feita na sua vida. Muitas coisas gigantescas, extraordinárias, nos próximos dias vai te acontecer. Então não esmoreça, não desista, não jogue a toalha, não dê ouvido aos outros, confie na palavra de Deus, porque grandes coisas estão por vir no nome de Jesus. Não deixe o diabo colocar um ponto final aonde Deus não colocou. Ei, é com você que eu estou falando. O que Deus tem para você, as bênçãos que Deus ele quer te entregar, é apenas o começo da agora para frente de grandes coisas que ainda está por vir e de grandes coisas que ainda vai te acontecer no nome de Jesus. Olha o versículo de número 18
De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Os irmãos de José tinham tanta inveja. Os irmãos de José eram tão endemoniados. Os irmãos de José eram tão perturbados, tão terríveis, que até ao ver José de longe, eles planejavam como colocar um ponto final na história de José. Eles planejavam, óbvio, usado pelo diabo, de como colocar um ponto final na vida de José. Mas como falei anteriormente, ninguém pode colocar um ponto final onde Deus não colocou. A história de Deus na vida de José está apenas começando. Esse propósito qual Deus está por detrás está apenas começando. Essa história que Deus escreveu com relação a José e com você que está me ouvindo, estava apenas começando. Grandes coisas iam acontecer daqui para frente. Porém, ele tinha que passar pelo processo, ele tinha que viver o processo para que as vitórias da parte de Deus acontecessem e para que a fé de José fosse honrada. Você está apenas sendo provado. É necessário passar por esse processo. Aguenta firme. Não desista, não jogue a toalha. Deus está por detrás desse processo para honrar a tua fé e para mostrar o quanto Ele é grande para contigo. Ei, não desista. Deus não colocou um ponto final. Deus não desistiu de você. O diabo pode estar tentando te convencer o contrário. Mas em tudo que você está passando há um propósito de Deus. Deus está por detrás. Não deixe os homens, não deixe o diabo, não deixe ninguém colocar um ponto final aonde Deus não colocou. Olha aqui no mesmo Gênesis, aqui um pouco à frente, né? No versículo de número 31, ainda do capítulo 37, dizendo no versículo 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Quando os irmãos de José, você com essa história, venderam ele a ser escravo no Egito, vendeu na caravana dos ismaelitas, tomaram a túnica de José. A túnica representa a capa, a autoridade. A túnica não serve para qualquer pessoa. Tentaram utilizar, mas não servia para eles. Por exemplo, tomaram que tinha inveja. Porém, a túnica só dava para José. Só José podia usar. Porque a túnica só funciona nas mãos da pessoa certa. Tiraram a túnica dele, só que o mais precioso não conseguiram tirar. Foi a promessa. Ninguém vai tirar a promessa de Deus. O propósito que Deus tem para com você é para com você. Deus não vai fazer a obra que Ele escreveu com relação à sua vida. Deus não vai fazer na vida de Deus. Deus vai fazer na sua vida. Se Deus escrever a teu respeito, é na tua vida que vai se cumprir. Se Deus escreveu uma nova história para você, essa nova história é você quem vai viver. Se Deus escreveu algo para a sua vida, essa nova história quem vai viver você. Outro não vai viver no seu lugar o que Deus escreveu para você. Tiraram de José a túnica, mas o propósito ninguém pode tirar. Tiraram de José a túnica, mas a promessa ninguém pode tirar. Tiraram de José a túnica, mas o que Deus tem para José se cumpriu, porque o homem não pode colocar um ponto final aonde Deus não colocou. Ei, ninguém vai viver o que Deus escreveu para você, é você que vai viver. O propósito de Deus é você que vai viver. O que Deus escreveu a teu respeito é você que vai viver. Pode tirar de você a túnica, pode tirar de você a capa, mas a presença ninguém pode tirar. Porque o que Deus dá para alguém, o outro não pode tirá-lo. O que Deus te deu, ninguém vai tirar da sua vida. O que Deus escreveu a teu respeito não é outro que vai viver. Quem vai viver é você. A história que Deus escreveu a teu respeito vai se cumprir na tua vida. O plano, o propósito que Deus escreveu, você é quem vai viver. Deus não vai deixar nas mãos de outro aquilo que para você Ele acha preparado. Tiraram a túnica, mas não puderam tirar a presença. Tiraram a túnica, mas não puderam tirar a promessa. Tiraram a túnica, mas não podem tirar o propósito. Tiraram a túnica, mas não podem tirar o que Deus tinha preparado para José. Tiraram a túnica, mas não puderam colocar um ponto final. Por quê? Porque essa história na vida de José foi escrita pela mão do Todo-Poderoso. Pode tirar de você a túnica, pode tentar tirar as tuas forças, pode tentar te atrapalhar, mas não vai tirar a promessa da tua vida. Não vai tirar o propósito da tua vida. Não vão conseguir colocar um ponto final, porque foi escrita pela mão daquele que pode todas as coisas. Te prepara, ninguém vai te parar. Ninguém pode te convencer o contrário. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Não deixe ninguém, querido, te parar. Não deixe ninguém colocar um ponto final onde Deus não colocou. Não deixe ninguém matar teu sonho,
Porque o que Deus ele tem para você está apenas começando no nome de Jesus. Tiraram a túnica, mas a promessa não conseguiram tirar. Olha aqui no mesmo Gênesis 45:3 para finalizar. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. José volta como governador. Ele volta à casa do seu pai como governador um tempo depois. E ao chegar em casa, ele abraça os irmãos e chora. E se revela: eu sou José. Vocês lembram de mim? Vocês me venderam para eu ser escravo no Egito. Vocês quiseram se livrar de mim. Mas minha brasa está morrendo de saudade de vocês. Abraçou os irmãos e chorou. E por que José estava ali? Porque Deus havia enviado um tempo de seca, de fome neste lugar. E Deus enviou o próprio José para dar sustento aos irmãos. Ou seja, os irmãos que quiseram se livrar de José lá atrás, Deus está usando o mesmo José lá na frente para ajudar os próprios irmãos. Eu pergunto a você, se fosse você no lugar de José, tivesse a oportunidade de acabar com os irmãos como José teve, José podia pensar assim: vocês que se livrar de mim, sou eu que vou me livrar de vocês agora, não? José abriu os braços, abraçou os irmãos e chorou com saudade. Alguém que já tentou te prejudicar um dia, se você tivesse a oportunidade de acabar com esse alguém, de humilhar, o que você faria? Você iria humilhar esse alguém que tentou te prejudicar um dia, que tentou se livrar de você, ou você iria ajudar? Isso aqui é amor. José estava com saudade dos irmãos que vendeu ele para ser escravo. José estava com saudade dos irmãos que tentou acabar com a vida dele, que tentou colocar um ponto final na história dele. José estava com saudade dos mesmos. Isso aqui mostra amor da parte de José para com os irmãos. Se você tivesse oportunidade de prejudicá-lo e ajudar alguém que te prejudicou, o que você faria? Que você possa refletir nesta mensagem e entender que assim como não devemos aceitar ninguém colocar um ponto final na nossa história, também não podemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, porque foi exatamente o que José fez aqui. E é exatamente assim que devemos proceder. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.